E aí pessoal, tudo bem? Professor Giovanni aqui, dando sequência então à zoologia. Já falamos dos moluscos e hoje vamos estudar os anelídeos. Dentro desse capítulo então nós temos aí moluscos e anelídeos. Nesta aula vamos lá falar dos anelídeos. Os anelídeos dentro deste filo, então só para você se localizar, nós estamos no reino animal, o reino dos animais, dentro do filo dos anelídeos, certo? Dentro do filo dos anelídeos, então nós temos quais organismos que nós vamos estudar aqui? As minhocas, sanguessuga e tem o Nereis ou Eunice, que é um poliqueto. A gente já vai ver uma imagem dele na sequência. Mas esse é aquele slide, você que já está me acompanhando nessas aulas, eu sempre faço um slide com as características-chave que vão ajudar você a entender quem são os anelídeos e o que eles trazem de novidade evolutiva. Então a grande novidade evolutiva aqui dos anelídeos, uma delas é a presença de segmentos corporais, que a gente chama de metâmeros. Meros, do latim, quer dizer parte, Então, são segmentos, o corpo é segmentado, metameria. Nota isso por gentileza. Anelídeos trazem como novidade a metameria, a segmentação corporal. Algo que você não viu nos moluscos, mas você tem aqui. São animais triblásticos que têm os 3 folhetos embrionários, ectoderme, endoderme e a mesoderme, mas isso não é novidade, mas eu coloco aqui para ficar bem completo. Animais protostômios. Estômio você sabe que significa boca, tradução de estômio significa estômato, estômato a tradução significa boca, então protoestômio, primeiro a boca. No desenvolvimento embrionário desse animal, o primeiro orifício que se abre é a boca, então por isso é um animal protostômio. São animais que têm uma cavidade celomática, que tem celoma, e esses animais que têm uma cavidade celomática, o celoma ele traz uma complexidade maior para esses animais. Você viu que moluscos também são animais celomáticos, anelídeos também são animais que têm celoma, essa cavidade corporal que permite ali a proteção de órgãos. E animais de corpo mole, como é o caso dos anelídeos, o celoma é uma cavidade cheia de líquido e faz com que esse animal, então, tenha o celoma funcionando como um esqueleto hidrostático. Quer ver uma comparação? Sabe aqueles geladinho? Não sei como que chama aí na sua região, geladinho, chup-chup, mas aquele sorvete que você coloca ali no saquinho. Imagine que você pega um saquinho daquele, você enche de água e dá um nó. Quando ele tem água dentro, ele não fica mais rígido? Sim, ele funciona então exatamente como o celoma funciona nos anelídeos. Uma cavidade cheia de líquido faz com que as minhocas, por exemplo, tenham ali um esqueleto hidrostático. Então se você ouvir falar, professor, o que é um esqueleto hidrostático? É um esqueleto formado ali por água. Essa água interna tem uma pressão e faz então que o animal tenha uma certa rigidez. Sistema circulatório, também uma grande novidade. Sistema circulatório com sangue e com hemoglobina. Então, sistema circulatório fechado, que tem sangue e já com hemoglobina, que é o mesmo pigmento que nós temos no nosso sangue. Então, veja que a hemoglobina é uma metalproteína associada ao transporte de gases. Simetria bilateral, todo animal que tem cabeça tem simetria bilateral. Respiração cutânea é uma respiração pela pele, ou pequenas brânquias em estruturas que nós chamamos de parapódios, no caso dos poliquetos, certo? Então, respiração cutânea aí nos anelídeos, principalmente, mas brânquias nos poliquetos. Tiflossole nos anelídeos. Você viu que lá nos moluscos tem a questão da rádula. Alguns exercícios, quando falo em rádula, você já sintoniza teu pensamento com os moluscos. A tiflossole, ela é uma estrutura que aumenta a superfície de contato no intestino. No seu intestino e no meu intestino, no nosso intestino, tem lá as microvilosidades intestinais que aumentam a superfície de contato. No caso dos anelídeos tem algo parecido, que aumenta a superfície de absorção, que aumenta a superfície de contato, que é a tiflossole. Olha só que interessante, Então você tem aqui algumas características bem importantes em relação a este filo. Quando você fala em anelídeos, é importante a gente dar uma olhada então na anatomia. A anatomia desses animais, ou morfologia desses animais,
eles apresentam um tubo digestório completo. Animal que tem tubo digestório completo quer dizer que tem boca e tem ânus, certo? Então boca e tem ânus ou boca e cloaca. Qual a diferença de ânus e cloaca? A cloaca é como se fosse um ânus multiuso. Pelo ânus seguia o final do tubo digestório, somente. Agora, a cloaca é quando elimina outras substâncias a partir da cloaca, como, por exemplo, ovos, né? Se você vai pegar, por exemplo, agora uma ave, a ave não tem ânus, a ave tem cloaca, porque você tem lá, né? No caso da galinha, por exemplo, sai lá o ovo, a liberação do ovo. Então você tem ali uma cloaca, que além de função digestória, tem a eliminação de um ovo. Beleza? Então a gente chama de cloaca. Essa seria a diferença. Cloaca é um ânus multiuso. Animal que tem tubo digestório completo, então tem boca. Veja que tem aqui um papo que armazena os alimentos. Tem a moela está associado como se fosse ali um estômago mecânico que tritura o alimento. E tem a tiflossole, que vai aumentar a superfície de contato. Com relação ao sistema nervoso, o sistema nervoso ganglionar e ventral. Você percebeu que muitos invertebrados apresentam o sistema nervoso do tipo ganglionar e ventral, enquanto que quando a gente falar aqui de cordados, você vai ver que o sistema nervoso é dorsal, né? Sistema nervoso dorsal. O que mais que é importante de destacar, né? Sistema nervoso ganglionar, ele apresenta ali um cordão nervoso, então, ventral. Você tem corações. Não sei se você já ouviu falar, mas uma minhoca pode ter até 30 corações. Ou 15 pares, sempre aos pares, né? Então, 2 pares, 3 pares, 5 pares, mas não é um coração igual ao nosso. São pequenas válvulas. Como esse animal muitas vezes pode ser bem comprido, como, né, você tem aí algumas espécies de minhocussu, por exemplo, que pode ter até metros aí, né, de comprimento. Então, ter mais de um coração, às vezes ao longo do corpo do animal, é interessante, certo? Então, vários corações seria uma característica interessante, podendo chegar até 30 corações ou 15 pares. Sistema circulatório fechado com sangue e com hemoglobina. Muito importante. Respiração cutânea, respiração pela pele. As trocas gasosas ocorrem por difusão diretamente pela pele do animal. Aqui vendo um anelídeo em corte, então você vê o cordão nervoso ventral, você vê ali vaso sanguíneo dorsal, tem, né, a questão das cerdas. A presença de cerdas nos anelídeos, inclusive, é um marco para a gente poder nomear esses animais aqui. Você vai ver que a gente vai chamar de poliquetos, oligoquetos, e a palavra quetos significa cerda. Daqui a pouco eu anoto ali para vocês isso no quadro. Então você tem aqui o intestino e a presença ali da tiflossole, que é uma dobra do intestino que aumenta a superfície de contato. Musculatura circular e longitudinal, que permite que a minhoca tenha aquele movimento característico da minhoca, né? Devido a uma musculatura circular e longitudinal. E tem a questão do sistema excretor. Professor, já tem rim? Não. O que tem aqui são nefrídeos, certo? Nefrídeos. Com relação ao sistema excretor, vai filtrar aqui não o sangue, vai filtrar o celoma. Então veja o que acontece aqui, ó. Dando um zoom aqui, a excreção vai acontecer a partir de um nefrídeo e cada segmento do anelídeo tem ali o quê? Tem uma estrutura dessa excretora. Olha só, o nefrídeo com nefridióporos. Nefridióporos são poros pelos quais vai liberar a excreta nitrogenada dos anelídeos, que é a amônia. E tem uma estrutura aqui, gente, que é o nefróstoma. O nefróstoma ele vai captar o líquido celomático e ele vai filtrar o celoma. Então, ainda não é o sangue que é filtrado. Por isso que a gente não chama aqui de rins, né? Não é bem o rim, porque ele não vai filtrar o sangue, ele vai filtrar o celoma. E tem os metâmeros, que são os anéis. Então, lembre-se, sistema excretor do tipo nefrídeos ou nefrídeas. Alguns exercícios podem falar em nefrídeas. Com relação à classificação, temos os oligoquetos. A palavra quetos pode ser escrito assim, né? Chaeta, que é a mesma coisa que quetos, que significa o quê? Cerdas. Cerdas. O prefixo óligo significa pouco. Então, pouco.
Então, o que é um anelídeo oligoqueto? Óligo quer dizer pouco, queto significa cerdas. Então, uma minhoca tem poucas cerdas. Veja, se você olhar bem de pertinho, você vai ver que tem ali, né, poucas cerdas. Animais que têm um clitelo. Clitelo é esse anel aqui, que é uma fusão de alguns metâmeros, que utiliza para um processo ali de reprodução. As minhocas são os oligoquetos e elas são hermafroditas. Hermafrodita quer dizer que elas têm os dois sexos, mas elas também fazem fecundação cruzada. Fecundação cruzada aumenta a chance ali, né, de variabilidade, então por isso a preferência pela fecundação cruzada. E minhoca não tem fase larval, anota isso por gentileza, minhoca não tem fase larval, o desenvolvimento é direto. Beleza, muito bem, a respiração é cutânea, a respiração pela pele. Temos os anelídeos aquetos. Esse prefixo a quer dizer não, né? Então não possui cerdas. As sanguessugas, que são os anelídeos aquetos, também chamados de hirodíneos, a sanguessuga possui ali, né, uma ventosa e quando ela suga o sangue de um animal, por exemplo, ela libera uma substância chamada hirodina. A hirodina ela é anestésica e anticoagulante e por conta disso nós chamamos então esses animais de hirodíneos ou aquetos. A ausência de cerdas, não tem cerdas, então por isso aquetos, apresentam clitelo, que é uma fusão de alguns metâmeros, possui ventosa, são hermafroditas e também não tem fase larval, o desenvolvimento é direto. Então são as sanguessugas. Na sequência temos os poliquetos, talvez esse seja uma novidade para vocês. Aqui nós temos o Nereis, tem a Eunice também, Nereis, Eunice, a professora Eunice é minha vizinha. Também é um anelídeo, poliqueto, né? Poliquetos, poli quer dizer muitos, quetos quer dizer cerdas. Muitas cerdas quitinosas. Você viu que a quitina é um polissacarídeo com função estrutural nos animais? Como ele tem muitas cerdas quitinosas, forma como se fosse patinhas, que não são patas, mas nós chamamos de parapódios. E nesses parapódios nós encontramos ali as brânquias. Então a respiração dos poliquetos são, né, através de brânquias, respiração branquial. Eles são, gente, animais aí, né, anelídeos que têm muitas cerdas, tem fase larval, então apresenta uma larva chamada de larva trocófora. Se alguma questão falar assim, nos anelídeos encontramos uma larva trocófora. Quando ele fala nos anelídeos, ele está falando do grupo. Então nos anelídeos é possível encontrar uma larva trocófora? Sim, aqui nos poliquetos. E você tem aqui animais que são dioicos, sexos separados. Você já viu que oicos é casa, di quer dizer duas. Duas casas com sexos separados. Isso é dioico. E a ausência do clitelo. Características importantes para você entender, então, quem são os anelídeos e como que eles são classificados. Fechamos assim mais um filo aí de animais. Até a próxima, gente. Tudo de bom.